acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Aqui na Fazenda é a ponta que produz e conta com as condições do Bradesco para contratar crédito rural de até 100% do orçamento. Aqui, minha casa é a ponta que consome tudo de bom que vem do campo. Bradesco nara tayoreru. Do outro lado do mundo é a ponta do importador. E ele disse que também conta com o Bradesco, porque de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Acesse agro.bradesco e consulte as condições. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo aqui pela rádio, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco você vai poder conferir este programa de hoje também em podcast, editado aí para podcast, logo mais reprise na Plena TV e parte da entrevista de hoje amanhã no jornal Folha da Manhã impresso, que sai bem cedo, logo aí nas primeiras horas da manhã, nas bancas e também nas casas dos assinantes. Campos tem chuva neste momento, que deve ter uns 6 meses que eu não falo isso. No mínimo. E a previsão, segundo os especialistas, é de chuva para hoje, temperatura mais baixa, as duas, pelo menos a máxima que baixou muito, a mínima continua ali na casa dos 20 graus. Estou olhando aqui para as imagens agora da área central da cidade, né? Tem chuva agora no centro aqui, tem chuva por todo o município, e essa chuva, para quem é do interior, nós como somos um município
né, agrícola, com potencial grande na agricultura, essa chuva é o que eles chamam de criadeira, aquela chuva que não destrói nada, ela vem de mansinho. A previsão de fortes temporais para as regiões sul e sudeste, até para a região centro-oeste também deve chover hoje, com temporais fortes, mas aqui para a nossa região não tem previsão de temporal hoje, porém tem previsão de chuva de hoje até amanhã. No domingo é que deve diminuir um pouco, mas o tempo ainda fica parcialmente nublado. A máxima para hoje é de 26, a mínima de 21. Como a gente falou, a mínima não caiu tanto, né? Agora, neste momento, faz 22 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, vamos conversar, já estamos recebendo o vereador reeleito com 4.483 votos, Fábio Ribeiro, vereador reeleito pelo PP, e ele vem para conversar com a gente nesta manhã de sexta-feira, fechando aqui o Folha no Ar. O Fábio vai analisar aí a reeleição de Vladimir no primeiro turno, conforme indicavam, conforme anunciavam as pesquisas, né? Várias pesquisas feitas, apesar daquela tentativa absurda de lançar umas pesquisas fakes. Teve pesquisa, gente, que tentaram lançar essa pesquisa com registro no Tribunal Superior Eleitoral, conforme manda a lei, beleza, direitinho, mas além da diferença, né, de cálculo para mais ou para menos, a margem de erro, havia uma divulgação de 3 pontos percentuais para margem de erro, um exemplo. E, na verdade, ele tentava diminuir ou aumentar essa margem de erro na prática para poder encostar os números, criar uma situação que não existia. E o mais grave de tudo, e aí não é fazendo juízo aqui de valor de um candidato ou de outro, mas o mais grave de tudo é criar essas fakes, essas fontes de informações para que se criar a fake e fazer aquela disputa de narrativa que fica essa situação que a gente vê pelo mundo todo, pelo mundo inteiro, como está sendo lá nos Estados Unidos agora com o furacão Milton, quando foi aqui, por exemplo, em maio, no sul do país, aquelas fake que só atrapalham a população. E o pior nessas pesquisas ainda, né, teve uma tentativa de registro de uma das pesquisas dessas montadas aí, tão absurda que a pesquisa foi registrada, foi passado todos os dados, mas ela ainda ia ser feita. Falando assim de forma mais clara para você entender, ou seja, sem termos técnicos, ou seja, toma aqui a pesquisa da Justiça Eleitoral, está pronta, está feita, mas nós vamos fazer semana que vem ainda, amanhã ou depois. Quer dizer, umas coisas muito grotescas, muito ignorantes. E então, baseado nesses números das pesquisas verdadeiras, o Fábio comenta essa vitória do Vladimir, a importância, fala os detalhes sobre ela, e também da sua reeleição, como já disse, com 4.483 votos. Na outra você teve 2.557. Foi quase que um dobro de votos para essa eleição. Fala também da composição da mesa diretora, com base de governo, tendo 19 vereadores dos 25. Por fim, como é que fica a relação agora com os Bacelar após a eleição e também com o novo governo a partir de 2025. Fábio, só uma passada rápida aqui pelo portal folha1.com.br e a gente então já começa essa conversa. São 7h15 agora em Campos. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da nossa região. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também com rede Mariana de postos de combustíveis e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 7h16, vamos às manchetes de hoje.
do portal folha1.com.br. É tema aqui da nossa entrevista. Vamos falar com o Fábio agora. Ele estava lá e comenta também daqui a pouco. Vereadores do PP definem estratégia para a eleição da presidência da Câmara de Campos. Reunião entre os 7 eleitos teve como pauta central a aplicação do princípio da proporcionalidade na escolha do candidato da situação à presidência. Da proporcionalidade, você vai entender daqui a pouco, 7 vereadores eleitos no mesmo partido, num montante aí de 32 mil votos aproximadamente, só para esses vereadores. Então vamos falar sobre essa composição da mesa daqui a pouco, quem que sai, qual o nome que já pode adiantar. Alguns nomes já surgiram, o próprio Cassiano, por exemplo, Tavares, já colocou seu nome à disposição e a intenção de ser também candidato pelo PP. Mas você tem mais outros 6, dentre eles o próprio Fábio, que já foi também presidente daquela casa. Tem o Wagner Teixeira, tem o Marquinho do Transporte, são 7 vereadores. Tem, além do Cassiano, do Fábio, o Bruno Pezão, o Wagner Teixeira, o Fred Rangel, Sub Jackson e Marquinho do Transporte, que são os 7 candidatos, os 7 vereadores eleitos pelo PP. Jovem baleado em assalto tem alta médica em Campos. Rafael foi baleado durante uma tentativa de assalto. Santa Casa de Campos é alvo de operação da Polícia Federal. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão também em residências dos investigados. Campos mais perto de retornar à Escola de Cinema da UENF. Boa notícia, hein? A atualização do projeto foi apresentada esta semana. Clima esquenta na capital entre Eduardo Paes e Rodrigo Bacelar. Prefeito do Rio fala em prática de extorsão da Alerj e presidente do Legislativo rebate. Com vitória política, Danilo ensina a oposição de São João da Barra a ter coragem. Danilo Barreto ocupou um espaço importante na oposição de São João da Barra. Ele perdeu a eleição, mas marcou ali. Eleição tem um monte de resultados para além da vitória em si, né? Tem vitória que não é tão vitória assim. Vou citar exemplo aqui que fica muito perto da gente, mas se esperava candidatos que conseguiram a reeleição, mas com no mínimo 50% a mais dos votos que tiveram. O próprio Anderson de Matos mesmo não, se esperava muito, porque a Igreja Universal fechou pela primeira vez uma espécie de um pacto, de um pedido a todos os seus obreiros para que não apoiassem outro e só um candidato, por exemplo. Isso foi a primeira vez também que a Igreja Universal repete um vereador. Em mais de 30 anos, eu posso arriscar, ou quase 30 anos, a Igreja Universal pela primeira vez repete, e o Anderson de Matos foi reeleito sim, mas como por ser só um nome, né, com o apoio total de toda a igreja, a expectativa naquelas apostas entre especuladores, nem aposta em casa de apostas, entre especuladores, vou dizer assim, esperava-se até ele chegar à casa dos 6 mil votos, pelo menos teve gente falando isso. Mas então, cada eleição tem as suas vitórias e tem as suas derrotas, que não são tão derrotas assim, como é o caso do Danilo, que saiu fortalecido dessa eleição em São João da Barra. Grupo Cartola de Noel será a atração do show de fim de ano da Folha. Evento está marcado para o dia 7 de novembro, às 8h30 da noite, no Trianon. Polícia Militar apreende mais de 50 quilos de drogas em Campos. Ação pelo Dia das Crianças nas unidades de saúde de Campos. Vladimir encaminha projeto do Refis 2024 para a Câmara, para refinanciar, para renegociar ou negociar as dívidas com, no caso, ISS e PTU também. Operação contra importunação sexual é realizada em Campos. Fundação Municipal de Saúde promove ciclo de palestras sobre saúde mental. E ainda, Porto do Açu vence Prêmio Mundial de Sustentabilidade. E a ferrovia abandonada poderá viabilizar projeto da Estrada 118 do Porto. Boa notícia
Naturalmente aquela bitola já não é mais a mesma, mas pelo menos o traçado ali deve ser aproveitado. Bom, 7h21. Deixa eu dar um bom dia aqui, meu convidado de hoje, o Fábio Ribeiro, está com a gente. Vereador, primeiro, parabéns pela vitória. Você quase que dobrou o número de votos, né? De 2.557 para 4.438. Acertei? 4.483. Tira 50 votos na hora dessa. Não. Bom dia, bem-vindo, excelência. Bom dia, Claudinho, meu amigo. Bom dia, meu campeão da técnica aí, que sempre está com a gente aqui, Beto. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por nós estarmos aqui, agradecer a Nossa Senhora, que segunda-feira foi dia dela, né, como Nossa Senhora do Rosário, e amanhã será dia dela também, como Nossa Senhora Aparecida. Claudinho, muito feliz, né, no resultado da eleição, que comprova, não é, o resultado de um trabalho. Né? Hoje, se alguém tinha alguma dúvida, não tem mais. A maior força política hoje no nosso município chama-se Vladimir Garotinho. Ele que já veio no crescente, né, em 2020, ele teve um segundo turno bastante dividido com Caio Viana, mas já em 2022 ele deu um show de, vamos dizer assim, eleitoral com o candidato a deputado estadual Bruno Dauari, que foi o recordista de votos como deputado estadual do nosso município. E agora, em 2024, o Vladimir, além de fazer, né, a maior votação nominal da história do nosso município, ele fez pela primeira vez uma bancada, o governo faz uma bancada de 19 vereadores, ele fez pela primeira vez um partido fazer 7 vereadores. Já teve o caso de coligação fazer 7 vereadores, agora partido não. É diferente, o número de candidatos é menor, então essa é a expressão que sai das urnas, né, que saiu das urnas no último domingo, que realmente o prefeito Vladimir Garotinho, eu assisti muito, ouvi quase todas as entrevistas de vocês ao longo da campanha, não é? O Aloysio sempre falava da questão de casar a aprovação de governo com a intenção de votos, e isso aí foi, né, a intenção de votos se traduziu nos votos, e realmente o governo Vladimir Garotinho se comportou muito bem ao longo, né, desses 4 anos, e o resultado está aí nas urnas. Então, também prova que ninguém faz nada sozinho, né, só o prefeito Vladimir Garotinho, o governo se saiu muito bem nas urnas. Se for pegar dos 7 vereadores eleitos pelo PP, 4 foram secretários. Né, o Weiner, o Subjax, eu e Fred Rangel. Se eu for pegar o secretário de Educação, que não é uma pessoa política, apesar de viver no ambiente político, ele teve uma votação expressiva. Como diz você, a gente tem a vitória eleitoral e tem a vitória política. Então o professor Marcelo Feres, né, que pegou o nosso IDEB, botou em 5,4. Ele passou de 2.000 votos. Ele teve uma vitória política muito grande. Se for pegar o Rodrigo Carvalho, que é outro, que nunca foi candidato a nada, ele teve 1.400 votos. E por aí vai. Então quer dizer, o governo Vladimir Garotinho, além de bem avaliado nas pesquisas, ele também foi bem avaliado nas urnas. Então, isso consolida hoje, né, o prefeito Vladimir Garotinho como a maior liderança do nosso município e uma das maiores lideranças do nosso estado, né, pelo resultado que ele teve no maior município do interior do estado, no maior município do estado. Então, a gente fica muito feliz. Isso tem a ver com o trabalho. Nós pegamos uma campus falida em 2021, com 2 anos um ano e meio, né, de Covid, né, e a gente conseguiu, não é, transformar a nossa cidade. Não é? Eu tive, não é, a honra, né, pela escolha, primeiro de Vladimir, mas também pela proteção de Deus, de ser secretário de obras do Vladimir. Nós construímos muito, nós reformamos muito, não é? E na campanha ficava fácil perceber isso. Em todos os bairros e distritos que eu ia fazer uma reunião, uma caminhada, tinha ali uma prestação de serviço do governo, do Fábio Ribeiro, do Vladimir, e isso foi muito fácil para mim, não é? Pedir para continuar trabalhando pelo povo de Campos. Era isso que a gente queria somente, né? Então, isso se traduziu
na eleição do Vladimir e também na minha votação, não é? Porque todo mundo sabe os problemas que eu tive durante toda a campanha, não é? Mas quando eu fui para a rua, nas últimas 3 semanas, na forma tradicional de fazer campanha, aí eu deixo aí uma dica, eu fazia 4 reuniões por dia, não é? Reuniões aí com 20, 30 pessoas, e aí a gente foi conseguindo, não é, mostrar às pessoas, não é, o que a gente vinha fazendo. Então, foi uma campanha mais na sola do sapato mesmo, não é, bem diferente da que eu estou acostumado a fazer, não é, eu estava bem mais contido, mas graças a Deus, né, eu tenho uma equipe muito boa. Queria também agradecer a minha equipe, né, são pessoas, lideranças regionais muito fortes, como por exemplo, eu não quero fazer injustiça, mas eu não posso deixar, né, de citar, né, o ex-vereador, que para mim é vereador, Roberto Pinto, não é, que me ajudou em Dores. Lá eu fiz mais de 440 votos em Dores. Então, quer dizer, são pessoas que realmente vestiram a camisa Fábio Ribeiro. Você sabe o total de votos de Dores? Total de eleitores em Dores? Ah, não sei. Depois você pode pesquisar isso, que vai dar um percentual muito alto. 440 votos. Muito alto. Isso prova a liderança do Roberto Pinto, que está, né, apoiando o governo. Então, onde tem ação do governo, a população viu essa mudança, não é? Viu que o governo mudou a cidade. Então, eu queria agradecer muito a minha equipe, que segurou, e agradecer, Cláudio, se você me permitir, uma pessoa muito especial na minha vida. Dona Maria José Viana Ribeiro, minha mãe, 86 anos. Essa aí eu tenho que dedicar tudo da minha vida para ela. Ela segurou uma barra quando o meu filho Carlos esteve aqui, né, 30 dias durante a campanha. Ela ficou com ele e ela, quando eu pensava em desistir, que eu pensei em desistir da campanha, ela, não, meu filho, vai que você é corajoso, você é um homem de fé. E a gente prosseguiu, e eu queria dar um beijo na minha mãe, dizer que eu amo minha mãe e ela é fenomenal. E mandar também um beijo muito especial para o meu filho Felipe, que foi outra pessoa também que esteve comigo do meu lado, Felipe Bruno Ribeiro, ao tempo todo. Aos meus irmãos, Fabrício, Jário, que não é meu irmão, mas é meu irmão de coração, que foi um guerreiro também na minha campanha. Não é? Mas a todo mundo, ninguém faz nada sozinho, e eu estou aqui hoje, não é por minha causa, é por causa dessa turma toda aí. Então, eu queria agradecer aí a Deus, a Nossa Senhora, que realmente foi muito difícil para mim, mas graças a Deus nós estamos aqui falando de política, porque a política é do bem, né, cara? Eu tenho política, só para deixar bem claro, não estou fazendo campanha, mas política não é profissão, gente. Política é vocação. A minha profissão eu sou funcionário público concursado da UENF. Essa é a minha profissão. Agora, eu tenho política como vocação. Não é? A política vem da palavra grego politikis, que quer dizer bem governar para o povo. Então, às vezes se perde. Alguns políticos se perdem desse conceito. Mas é fazer o bem, é fazer o amor. E você já perguntou sobre a questão da relação com as famílias Bacelar, a gente vai falar lá na frente. Mas não tem outra fórmula do que ser união, pacificação. A gente tem que pensar, a eleição acabou no dia 6. Agora a gente tem que pensar em Campos. Então nós temos hoje um dos dois maiores políticos do estado do Rio de Janeiro, Vladimir Garotinho e Rodrigo Bacelar, são campistas. Para que a gente não vai unir força, gente? Então a gente tem, é lógico, as diferenças, é lógico, né? Respeitando, né, os grupos, respeitando a história de cada um, mas tem que ter, a gente não tem caminho diferente, cara. Não tem caminho diferente, isso é que eu penso, não tem. É lógico, não quer dizer que vai ter união política eleitoral dos dois lá em 2026, não estou falando isso. Eu estou falando que nesse momento, não é, para o bem da nossa cidade, está de parabéns o prefeito Vladimir Garotinho, que no seu primeiro pronunciamento, não é, ele reconheceu a força, né, do deputado Rodrigo Bacelar em Campos, não é? Mas que caminhou para essa pacificação, que eu acho que necessária demais, entendeu? Nós vamos falar sobre isso. Quando você fala teve um problema, é pessoal, você não precisa comentar, fica à vontade, mas só para quem está ouvindo entender que é um problema pessoal de ordem familiar, saúde, um problema de saúde, mas você fica à vontade se quiser comentar ou não. Mas vamos lá, vamos tentar
esmiuçar esses números aí, e a gente vai falar assim lá mais no final do programa sobre essa relação ainda de fim de governo, né, na Câmara com os Bacelar e com o líder da oposição, que é o Rodrigo Bacelar. Mas eu gostaria que você, por exemplo, interpretasse para mim, falasse como que você vê o apoio de Caio Viana nessa eleição de Vladimir com 190 mil votos. Importantíssimo. Eu acho importantíssimo. Ali teve uma união das forças populares, né, de campo, que a gente ninguém discorda, que Garotinho e Arnaldo são as forças mais populares do nosso município. Não é? Se a gente for pegar qualquer bairro, qualquer distrito, isso eu estou falando como cidadão, e parar, quem fez a UBS, quem fez a creche, quem fez a escola, quem fez o calçamento ou o asfalto, você só vai cair em 2 pessoas. Garotinho, não é 2 pessoas não, Arnaldo, Garotinho, Rosinha, agora o Vladimir. Então, é a união das forças populares e das 2 famílias que mais fizeram por Campos. Então foi muito importante para a questão eleitoral. Eu acho que isso também foi a base, né, do amadurecimento também do Vladimir, né, que sai das urnas bastante qualificado e propõe ao Rodrigo Bacelar, não é isso? Lá na frente a gente vai falar isso, mas isso tem a ver também lá atrás, porque ele chamou o Caio, não é? Caio, deputado federal, e eu quero aqui mandar um abraço para o deputado Caio Viana. Eu acho que a postura dele foi correta, pensando no município. Ele poderia ter sido candidato, você sabe que seria uma outra configuração, não é isso? Mas não quis, pensou no município, pensou na população, e eu acho que ele foi uma pessoa importante nesses 192 mil votos do Vladimir, e hoje nós estamos unidos. Então, conversar com o Arnaldo, né, a quem eu trabalhei lá também atrás, porque o grupo era o mesmo, né? Foi uma coisa muito gratificante, né? E a gente percebe isso. Né? Lá em Lagoa de Cima, onde é a minha base, né? Ali não tem jeito, pai. Ou foi Arnaldo ou foi a família Garotinho. Não tem outra. Ali, a UBS, quem fez foi Arnaldo. A creche, quem vai fazer agora, porque nós temos a creche alugada, quem vai fazer agora é Vladimir. Não é? A estrada, quem tinha feito é Arnaldo. Lembra que Arnaldo fez um acordo com a Petrobras e asfaltou todo o interior do nosso município. Vladimir agora está recapeando. Então, não tem outra. Essa força essa união é muito importante. Por isso que eu venho aqui, não é? Eu acho que a união política do município, em prol dos munícipes, do cidadão, é muito importante. Então, eu acho a participação do Caio Viana, né, na campanha Vladimir Garotinho fundamental. Participação do vice Frederico Paes. Frederico é um empreendedor, é um exemplo de pessoa, né? Uma pessoa bastante coerente, é um amigo. Eu conheço o Frederico há muito tempo, não é? Ele foi amigo do meu irmão, colega do meu irmão de sala de aula, e a gente se dá bem pra caramba. Mas ele é uma pessoa que dá, não é, esse tom empreendedor que precisa na vida pública também, né? Você ser mais ousado nas suas ações, não é? Porque às vezes a gente fica ali, a gente como gestor, a gente é tradicional, e o Frederico não. E o Frederico, ele traz também toda essa classe de empresários, né? De empreendedores para o nosso lado. Então foi muito importante, desde a primeira eleição, né? Essa participação do Frederico, que foi atuante no governo, né? Frederico, ele estava ali, tanto na área da saúde como na área da agricultura, né? Do agronegócio. O Frederico foi muito atuante no governo. Então eu também eu tenho que tirar o chapéu para o Frederico e dizer que hoje o Frederico também amadureceu muito politicamente, né? Apesar de nós sermos mais ou menos da mesma idade, nós somos da mesma idade. Mas outra coisa, ele não tinha. Ele também não era político. Lembrando que o pai dele foi 2 vezes presidente da Câmara. Sim. Então ele tem Mas o filho de Pelé não joga bola. Uma família política. Não, mas ele tá. Quando ele entrou no campo, já foi isso. Não quer dizer quando que... ele entrou no campo, ele foi muito melhor do que o filho de Pelé, que era goleiro. O que eu quero dizer é que às vezes filho de peixe não sai peixinho, né? Não sei, mas é o que você está falando. Mas tem um ambiente. Você não pode, mas você tem um ambiente. Política, você tem um ambiente. Só o DNA. Ele tem um ambiente. A política que você falou aí,
me remete até a fazer Eu posso falar de mim, Cláudio. Minha família não é política. Eu já estou no meu 3º mandato, pô. Então quer dizer. Tem umas coisas dessas. Você não tem ninguém então, meu pai gostava, sempre foi. Você rompe aí, você quebra um paradigma aí. Não, eu estou no meu 3º mandato, então não é uma coisa. Então quer dizer. Mas o Frederico sim. Ele vivia no ambiente e quando ele entrou no campo, ele entrou de forma espetacular, agregou o MDB, né, ao nosso grupo, e não tenho o que falar do Frederico, muito contrário, só agradecer, não é apoio, me deu uma ajudinha lá em Sapucaia. Tá vendo? Obrigado aí, Frederico. Tá vendo? Ele falou e apareceram as voltas. Deu uns votos. Então, quer dizer, queria agradecer a ele aí. Fica numa situação difícil, ele tem que ajudar todo mundo, né? Todo mundo. Mais legal. Ele ajudou e ele é um cara que pensa, né, agronegócio. Tenho certeza que nós temos agora, né, nessa nova história, recuperar as nossas vocações, trazer indústria para Campos. Nós temos uma dificuldade muito grande da nossa posição geográfica, que é excelente por um lado, mas nós estamos perto do Espírito Santo e de Minas Gerais. 2 estados em que a alíquota do ICMS é lá embaixo. Então, quando o investidor, o empreendedor, procura trazer uma indústria aqui para esse lado, ele vai colocar em Campos? Lógico que não. Né? Vai ver a questão do plano de negócio, vai ver que o custo aqui de produção é muito maior. Então, a gente precisa romper esse trabalho. A gente começou lá atrás, quando eu era presidente da Câmara, eu fui presidente do Parlamento Regional, das 2 regiões nossas aqui, Norte e Noroeste. São 22 municípios que a gente precisa retomar essa luta, né? E também, não é, fazer uma força política para que o projeto, não é, do então deputado federal Vladimir Garotinho seja sancionado. A questão da classificação semiárida. Então a gente tem que trazer, hoje a gente tem que pensar nisso. Não é? A gente recuperou a infraestrutura do município, eu tenho isso, e agora a gente tem que pensar, não é, na pessoa, lógico, melhorar os serviços na educação e saúde, mas principalmente a empregabilidade, trazer emprego através do desenvolvimento econômico, através de fixar mais indústria. Então isso, aproveitando, é lógico, o Porto do Açu, isso aí a gente não, né, o prefeito mesmo tem um projeto muito, muito interessante e importante, que é a criação da zona de comércio ali, né, entre Farol e Porto do Açu, né? Então a gente tem que avançar nesse sentido. Então, por isso que é importante a união. Então você tem que ter um conjunto de forças para melhorar, né, a nossa perspectiva. Não tem como você, vamos fazer aqui um incentivo fiscal de tributos municipais, se o estadual, que é o mais importante para a empregabilidade, continua, não é, essa, vamos dizer assim, essa faca nos nossos peitos, porque a gente tem aqui Espírito Santo, e tem Minas Gerais, onde você tem Presidente Kennedy, e tem Muriaé, por exemplo, estou citando 2 municípios aqui, que você vê um parque industrial desenvolvido, e o nosso aqui, não é, do lado, Tapiruna, que é uma cidade que tem uma infraestrutura interessante. Não. Então, fica aqui aí esse chamado para que a gente una forças políticas para que a gente possa estar crescendo. Você falar em Espírito Santo, já logo remete aqui o IPVA, que é uma evasão de renda nossa muito grande, de divisa nossa muito grande, porque você vê os carros aqui, agora nem tem mais identificação do estado, né, porque quando aquela placa Mercosul, mas do QR Code ali tem, mas o Espírito Santo é 1% IPVA para carro zero. Você compra um carro de 200 mil, que hoje carro popular hoje está quase nisso, assim, você compra um carro de 100 mil, você vai pagar 1.000 de IPVA. Você compra um carro de 100 mil aqui no estado do Rio, você vai pagar 4.000 de IPVA. O zero, mesmo carro, mesmo modelo. Então, assim, é óbvio que as pessoas... Isso tudo tem que ser revisto. Acho que e a gente tem uma posição... Mas aí não depende do prefeito, apesar do IPVA ficar 50% do município. Mas a gente tem a força política, o prefeito, não é o prefeito, mas uma força política, né? O prefeito, mais 3 deputados que nós temos, inclusive um presidente da LERJ. Então é hora, eu estou falando, o momento é esse, entendeu? O momento é esse, é um momento de unir para que a gente possa avançar. Porque às vezes, não você... regredir, né? Vamos dizer, vai diminuir a arrecadação. Mas quem sabe, a gente não sabe se vai diminuir a arrecadação de IPVA do Estado, não é isso? Pode até aumentar, não é isso? Mas a gente tem que ter medidas agora, né, importantes para isso, para um crescimento lá na frente. Então o momento político, Cláudio, é isso que eu estou querendo dizer. Por isso, a necessidade
né, de você fazer uma pacificação, um pacto, para que a gente possa estar avançando. E tem muita coisa que precisa dessa ação entre município, Estado e União. E é por isso, né, que o Vladimir ele conseguiu esse sucesso todo no governo dele. Ele foi uma pessoa que não ficou no gabinete, ele foi ao governo do Estado, ele foi lá a Brasília, nos gabinetes dos deputados, dos senadores, né, dos ministros. Então, é isso que a gente tem que, né, fazer realmente uma nova história, mas pensando lá na frente, né, porque eu ouço muito as pessoas, até mesmo já ouvi aqui, falar que os royalties atrapalharam o parque industrial de Campos, mas não é verdade, né? Realmente, quando eu era garoto, nós tínhamos 22 usinas, nós tínhamos uma fundição Jair Martins, a gente tinha Corpelete, a gente tinha um parque industrial bem maior, mas o que realmente vamos dizer assim, agravou foi essa diferença de alíquota, entendeu? Que realmente prejudicou muito, não só a Campos, como todo o estado do Rio de Janeiro. Não é? Naquela questão da partilha dos royalties, né? A gente ficou evidenciado porque o Rio ganhou os royalties, mas perdeu o ICMS. Então, se voltasse o ICMS, que é a questão da tributação da origem. Se voltasse a tributação da origem para o Rio de Janeiro, já a arrecadação da falta da partilha do royalties já ia ser feita a compensação. Então, quer dizer, a gente tem que pensar nisso. E o momento político, isso que eu estou chamando a atenção, o momento político é esse. Por quê? Porque nós temos hoje um dos prefeitos mais avaliados no estado do Rio de Janeiro, se não for o mais, né, eu não fiz essa pesquisa ainda, estou falando de resultado eleitoral, tá? O nosso prefeito, acho que em termos de tudo, não é? Por tudo que ele conseguiu nas urnas no último domingo, e o presidente da LERJ. Então nós temos que avançar, é isso que eu estou falando. Lá na frente não vamos fazer isso, eu estou falando isso muito, porque eu acredito muito nisso, entendeu? E posso falar... você viveu a pacificação aí, você e posso falar, eu queria parabenizar, né? Vou falar lá na frente, mas quero parabenizar de antemão aqui o discurso do presidente Marquinhos Bacelar, né? Eu acho que foi na última terça-feira, não é, na Câmara, também reconhecendo a vitória do Vladimir e também falando que está na hora da gente avançar. Então acho que a postura é essa, não tem como. É lógico que a gente tem diferença, nós vamos ser combativos naqueles pontos, não é? Que acho que é o crescimento. Roberto Bob falava que não existe crescimento da humanidade sem dicotomia, tem que ter dicotomia, tem que ter divergência, mas a gente tem que ter um consenso para avançar. Então a hora política é essa, só isso. Não, você está perfeito. Acho que com relação ao seu comentário, eu estou só colocando alguns pontos aqui que não que contradiz, mas que mostram que realmente a gente tem concorrência, sim, desses estados vizinhos, como você falou. Deixa eu te perguntar ainda sobre o vice-prefeito. A conversa, isso é especulação, conversa de bastidor, de que Vladimir tem intenção, e agora com essa votação, como você já falou aí, né, uma boa aprovação, o que as urnas mostraram, assim, mais uma vez, e aí baseado nas pesquisas que o Aloysio, né, se tornou especialista, é craque no assunto. Acho que hoje aqui, que eu conheça de perto, tem o Murilo, que tem um instituto de pesquisa, conhece muito também, Murilo Diegues, assim, que a gente tem contato mais próximo, que eu tenho amizade e que eu tenho conhecimento, o Aloysio hoje é uma referência em termos de entendimento de pesquisa. Você olha a pesquisa, você vê do jeito que você imaginar, do que você quiser, mas tecnicamente e corretamente só tem um jeito de ver. E o Aloysio faz isso muito bem. E em alguns momentos a gente trouxe aqui, é meio que uma eleição plebiscitária, né? Você tem o incumbente como o candidato. Então, assim, correto. Foi bem ou não foi? Eu vi essa ponderação dele. Correto. Não foi, a mesma coisa que foi com o Rafael. Rafael não foi bem, tira. Basicamente é isso. A premissa é o seguinte: o prefeito está bem, é candidato à reeleição, é plebiscito, ele está bem, ou prossegue ou não. Não é isso? Sim. Então, ou segue ou não, é isso aí. Então, e a comparação aí, estou falando questão política, tá? Não estou falando nada. A comparação do governo Vladimir era o governo Rafael. Entendeu? E aí, você tem na composição, olha só, não estou falando com você, não estou querendo, na composição, né, do apoio à Madeleine, né, você tem grande parte do governo Rafael, se for pegar.
Então, quer dizer, essa comparação foi uma comparação que o eleitor tem que fazer. A minha vida melhorou, né? Vamos dizer assim, as minhas ruas melhoraram. Pô, nunca foi feito o que foi feito, Claudio. Eu fui secretário de obra, posso falar isso com você. Todas as ruas de paralelo da Pilinca, elas foram recompostas. Nós tivemos, estamos tendo ainda, né, o recapeamento de várias ruas do Guarulhos, dos dois lados. Então, quer dizer, nós atacamos, como também estrada no interior, nós atacamos todos os pontos do nosso município, que é o maior município, não é, do estado. 4.800, não é? Não, 4.102 metros quadrados. Isso. Quilômetro quadrado, desculpa. Quilômetro quadrado de extensão. Então, é muito grande para você tomar conta disso tudo. E, tipo assim, o governo, Vladimir, ele foi muito bem sucedido nisso, tendo a referência anterior, entendeu? 4.032 quilômetros quadrados. Nossa. A pergunta, então, com essa aprovação, com essa boa votação, ele se projeta aí e, como o pai, também tenta ser, ou pelo menos se especula a vontade dele ser governador. Tem essa confirmação? Tem essa confirmação dele sair, deixar o doutor Frederico assumir aí? Olha, eu não posso falar que tem, porque realmente não conversei com ele sobre isso. Não existe, mas isso é natural. Não é isso? Vamos dizer, é natural, não fala governador. Nós temos aí, por exemplo, nós temos, em termos de majoritários, nós temos 4 cargos, não é, que serão disputados no próximo 2026. Nós temos o de governador, o de vice e 2 senadores. Não é isso? Então são 4 cargos majoritários que serão disputados em 2026. São 2 senadores. 2 ou um senador? 2 senadores. Um foi agora, o Romário foi eleito. Foi agora, na próxima 2. Agora nós temos lá o Portinho e temos o Flávio Bolsonaro, né? São 2 senadores. Você está correto. Então, quer dizer, isso é uma questão natural. Se você tem uma performance, né, de governo e tem uma performance excelente eleitoral, isso é uma questão natural. O que deixa a gente muito tranquilo é a figura do Frederico, que é uma pessoa que é um grande gestor, se aproximou muito da política, se ambientou com o grupo político e soma hoje muita coisa, entendeu? Então, um cara atuante. Por exemplo, quando eu fui a Brasília com o prefeito, eu como presidente da Câmara, eu estava ao lado do vice. Então, a gente vê essa atuação muito presente do Frederico. Então, Cláudio, a gente fica muito assim tranquilo se isso acontecer realmente, mas repito, agora é hora da gente avançar politicamente, que a gente sabe também que o Rodrigo Bacelar também tem essa pretensão, então acho que a gente tem que sentar, ele falou ontem que não ver o que é melhor, não tem essa vaidade não, ver o que é melhor para a cidade, ver o que é melhor para o estado, não é isso? E ter esse amadurecimento político para que a gente possa estar crescendo cada vez mais. O Vladimir tem se demonstrado que é realmente um petáculo, né? É um petáculo na questão eleitoral. Estou rindo porque esse espetáculo rendeu, Ele rendeu porque olha só, hoje, não é, a gente está falando aqui, você falou em fake news, eu queria, aproveitando, abrir um parênteses aqui, e deixar um repúdio, não é, que eu achei uma covardia tão grande. No sábado de manhã, antes da eleição, no dia 5, não é, foi publicada o falecimento do Dr. Edson Batista. Rapaz, eu mesmo que tenho uma aproximação muito grande do Dr. Edson, eu comecei a chorar quase que essa é minha filha. Eu ia falar, mas deixa você falar a Letícia. Fica à vontade. Então quer dizer, fake news, pra quê, gente? Pra quê? Logo foi desmentido. Mas não sei se você chegou ao conhecimento disso. Não, sim, mas eu acho que ela caiu. É uma covardia tão grande. Acho que foi a nora dele, acabou caindo num trote, numa coisa assim. Uma covardia tão grande, eu sei, mas um fake news que, poxa, pra que isso? Então quer dizer, são coisas que a gente sabe, né? Que infelizmente no Brasil, esse fake news com a política virou ferramenta. E a gente tem que acabar com isso. Não é liberdade de expressão, sim, mas vamos dizer assim, responsabilidade de conteúdo. Não é isso? Então ou responsabilização de conteúdo. Então a gente tem que avançar. Eu queria deixar esse repúdio. Fiz esse pronunciamento na Câmara quando eu vi o Dr. Edson. O Dr. Edson é uma figura que, para mim, é ímpar.
não é? Um cara que foi um médico excelente, um político excelente. Então, eu fico aqui esse registro. E vamos dizer, eu acho que... Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Deixa eu temos que ter união. É. E o Frederico hoje, ele tá, tipo assim, respondendo isso. Eu fico tranquilo porque ele hoje, ele tem a característica dele de ser um excelente gestor. Ninguém nega isso? Você nega que ele, à frente da Coagro, ele conseguiu... Não, esse Frederico ele conseguiu crescer. Ele... Então, quer dizer, e hoje ele é uma pessoa que está muito ambientada, né, com o nosso grupo político e também muito ambientado, né, com o ambiente, com o mundo político em si, né, não só o nosso grupo. Então, eu fico tranquilo quanto a isso. Se isso acontecer, lógico. Tranquilo. Bom, nós estamos ao vivo também no Facebook, no YouTube, no Instagram, então fica atento aí. Vamos lá. O que eu quero te perguntar é o seguinte, com relação... Você chegou até roçar aí no desempenho também da delegada Madeleine. Eu gostaria que você comentasse como que você viu esse crescimento do capital político de Bacelar, que na outra eleição teve 31 mil votos com o doutor, né, Bruno Calil, e nessa dobrou, mais de 60 mil votos com a Madeleine. Como que você viu esse crescimento dele? Olha, agora, se bem que, só você fala pela formulação da pergunta, deixa eu só concluir aqui, por favor. Essa eleição, diferentemente da outra, só teve 7 candidatos. Na outra foram 11 e com a participação do Caio. Então, assim, talvez não seja a palavra correta crescimento, talvez desempenho, alguma coisa assim. Não, eu vejo o seguinte, primeiro eu queria mandar um abraço para a delegada Madeleine. Eu acho que ela cumpriu o papel dela perfeitamente, então ela fez, né, realmente o que foi proposto, os debates, isso aí eu acho que como você falou aqui, a gente tem que ter oposição, para até mesmo para o crescimento, eu acho que isso ela cumpriu muito bem. Mas eu falo, não em crescimento, mas falo em manutenção, não é? Vamos dizer assim, do poder político, vamos dizer, do capital político da família Bacelar, não é? O Marquinhos foi o terceiro vereador mais votado, não é? A gente viu aí o Cassiano Tavares, um fenômeno no final da Baixada, né? 4.400 votos na Baixada, só na Baixada. Ele teve o mesmo número de votos que eu tive. Ele teve só na Baixada. Aí ontem eu até brinquei que ele é o rei da Baixada, o novo rei. Ele e Bruno Pezão, os dois somados, tiveram 8 mil votos na Baixada. Então, quer dizer, é uma coisa... Por que isso reflete? Eu vou falar contigo, a questão do governo. Né? Em Goitacazes, olha só o que está sendo feito em Goitacazes. Nós fizemos recapeamento da estrada de Linha do Limão a São Sebastião. Estamos fazendo 3 bairros legais. Parque Real, Vila Romana e Bugalho. Estamos fazendo a Vila Olímpica de Goitacazes no Parque Real. Junto com o Estado, nós voltamos a fazer o Parque Saraiva. Fizemos a reforma da Praça São Gonçalo. Então, esse conjunto de ações beneficiou o vereador da situação no local. Entendeu? Então, isso é reflexo, né, do governo. Isso aí, da avaliação, da boa avaliação do governo. Então, eu vejo, não é? Até esqueci a pergunta que você fez. Olha só como é que como é que você avalia esse desempenho dele? Era isso? Dos Bacelar. Eu achei que, tipo assim, cresceu sim, ele cresceu um pouco. Não é natural também que a gente também cresceu o número de eleitores, né? Então, você tem um percentual, né? E você lembra que era assim, 33% de Garotinho, 33% de Arnaldo e 33% de indeciso que define a eleição. Então, nesse 36% que define a eleição, surgiu os Bacelares, não é isso? E agora eles cresceram um pouco, isso é natural, porque quando o Caio se afasta, né? É lógico que ele transfere mais para Vladimir, mas também transfere um pouco também para o Bacelar, então isso também faz isso também, a gente tem que entender isso. Mas ele manteve muito bem. Eu queria fazer aqui uma ponderação que eu acho que ninguém fez ainda, não é? Fala-se muito do desempenho da Casa Legislativa, da Câmara de Vereadores. Se você for pegar, foi a primeira vez que só renovamos 5 vereadores. Diferente de 2020. 5. Por quê? Quem renovou ali? Wagner, Subjackson, Tamires, Coté e Diego. Ciro. Diego tinha, né? E Ciro. 6.
Entendeu? O resto, né? Porque a gente tem que entender que Nildo, Rogério, Michael, Marcione e Marcos Elias, vereador até... eles tinham 80%, mais de 80% do mandato dele. Então, quer dizer, a aprovação da Câmara foi diferente. A turma vai ter uma renovação? Não. Então, a gente, apesar do tumulto que teve, não é, a gente mostrou, né, que fomos atuantes, né, cada um com seu jeito de atuar. Então, você vê a votação de todos, não é, aumentou, de todos os vereadores, aumentou. Quem aumentou menos, né, foi de Marcos Elias, mas aumentou também. Né? Então, quer dizer, todos aumentaram a sua votação. Então, a gente tem que registrar isso. Então, você não vê... Eu não vejo. Você não vê como um continuismo, você vê como uma aprovação do que deu certo? Não, continuo como? Como? Que a gente, tipo assim, o número, não é? A gente terminou hoje, se não me engano, a gente tem 17 ou 18 na base hoje. Nós aumentamos para 19. Tá. Nós aumentamos para 19. Né? Você tem aí 5 vereadores que compõem a aliança do Bacelar, não é isso? Que diminuiu. Na verdade, comparado com 2020, ele elegeu 7. Agora ele já elegeu 5. E mais a Tamires Rangel, que é mais um lado do deputado Tiago Rangel, concorda? Então, na verdade, não teve um crescimento na Câmara, teve uma diminuição do Bacelar na Câmara, concorda? Não é isso? Então, sim. Mas teve uma... Isso em termos de eleição, não daquela... Eu estou falando de eleição, estou falando não de urna. Para a eleição da mesa, você está falando da eleição de urna. Da eleição de urna. Eu estou falando da mesma coisa, eu estou sendo igual a Luiz aqui. A Luiz, na verdade, ele é um grande leitor de números. Eu estou lendo números, certo? O número é o seguinte, nós tivemos uma renovação pequena, certo? Nós tivemos uma aprovação, né, da atual legislatura, maciça, concorda? E nós tivemos uma diminuição do grupo Bacelar na Câmara. A interpretação é essa, concorda? Eles elegeram 7 em 2020. Eu posso citar dois vereadores que são bastante atuantes, são vereadores... Bruninho Viana e Igor Pereira. Não, eles elegeram Igor Pereira e Elin Naim. Em 2020, os 2 vereadores que eles elegeram e que perderam a eleição agora, Igor Pereira e Elin Naim. O Bruno não foi eleito na base deles, nem em 2020. Né? O Bruno foi eleito no PSL, que era a base nossa. Então, quer dizer, era mais independente, mas depois ficou logo apoio à base. Então, a gente vê uma diminuição, né, do grupo Bacelar no legislativo. Isso é consequência, né, da maciça votação do prefeito. Né? E vou falar uma coisa com você, que é outro número que eu não sei, eu estou lendo números. Você sabe quantos 1000 votos o PP fez no total? Não, total não. Você vai ver aí, mais de 61 mil votos. Desses, somente 2.500 são de legenda. O voto foi do candidato a vereador. Foi. E eu queria aqui, aproveitando a sua oportunidade, mandar um abraço e agradecer a todos os candidatos do PP. Porque é equipe, o trabalho é equipe. Se fosse os 7 mais votados, que o Subjacos teve 4.088 votos, foi nosso sarrafo, né? Dava para eleger 4 ou 5. Né? Agora, no conjunto, nós elegemos 7. Entendeu? Então, a gente teve uma votação expressiva. Isso eu estou falando, eu estou aqui só confirmando a teoria do Aloysio. Que quando o governo ele é bem avaliado, isso reflete muito na eleição. Entendeu? Entendeu, Cláudio? Claro. E eu estou falando de governo. Não estou falando só do Vladimir, é um espetáculo. Ele sozinho ele é uma coisa, mas ele conseguiu, não é, fazer com que o seu governo também se projetasse muito bem nas eleições. Então, isso aqui que eu tô querendo falar com vocês, que hoje existe um grupo Vladimir Garotinho muito consolidado. Aqui, você está falando, eu estou pesquisando aqui, Néia Terra. Porque não ganha eleição, você passa a não falar automaticamente, porque é natural, como você disse. 3.006 votos. 3.006 votos, se for procurar saber, ela entrou voto. depois.
Ela entrou depois, ela chegou porque Marcos Alexandre num partido, ela no outro, Marcos não pôde vir, ela veio. Entendeu? Olha só. Doutor Maninho. Olha só que Doutor Maninho. Doutor Maninho, 3.900 votos. 3.884 votos. É muito voto, gente. É muito voto. Então eu estou falando com você. O PP, estou falando contigo. O PP teve um desempenho absurdo na eleição. Entendeu? Maninho foi outra vitória política importante para ele. Maninho, você já ouviu falar Maninho politicamente? Não, Maninho é um dos camaradas, tipo assim, as melhores pessoas que eu conheço. É um cara solícito, é um cara prestativo. Figuraço. É uma figura maravilhosa. Muito Mas bom. não era político, porque o cara fez quase 4.000 votos, gente. Então, olha só que vitória importante para ele. É isso? Maninho perdeu a eleição. Não, Maninho ganhou a eleição e ganhou bem a eleição. É aquilo que a gente falou. Entendeu? E ganhou bem a eleição. Tem vitória direto que, né, dá ao ganhador o cargo, mas tem vitória que ele lógico que por trás não ganha o cargo, mas sai fortalecido. Você tem um grupo por trás do Johnny que é muito forte, né? A gente mandando um abraço aqui pro meu eterno líder de governo, Paulo Irano, que é um cara excepcional. Para mim é uma figura ímpar. Pra mim, que eu tenho o próprio Carlos Morales também, 1.840 votos. 1.800. Gente, você quer ver como é que é voto? Vai fazer uma campanha e ver, vai entender. 2.000 votos é muito voto. Eu estou falando aqui em números. Se você for pegar, dar um corte nos 7 mais votados do PP, eles elegeriam fácil, 4 a 5. Se você for pegar do 7º para baixo, elegeria 2 a 3. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito voto. Nós fizemos. O que é interessante voto também, que eu não sei se você fez esse corte, se é possível fazer. O voto fazer, foi do candidato, que não foi da legenda. Dessa vez, não. A legenda fez pouco. Não é que não fez. Mas o voto foi do candidato a vereador. Então, por isso, todos. Falou quanto que fez a legenda? 2.500. 2.500, é pouco. É pouco. Estão falando. Estão de parabéns. Nós estamos de parabéns. O PP está de parabéns, mas o PP nada mais é do que o partido do prefeito. Isso que eu estou falando contigo, eu estou querendo aqui concordar com a Luísa. Entendeu? Nessa questão da aprovação do governo, refletir bem na questão das urnas. Entendeu? A gente precisa fazer um intervalo e voltar. Próximo bloco, quero continuar conversando com você e aí nós vamos lá para a mesa de diretora. Vamos saber, vai ter oração de novo, não vai? Como é que vai ser isso? Espera aí, Cadinho. Ô, meu pai. Tomara que não esteja juntas de novo, né, bicho? Não sei, você que entende esse negócio de oração lá. Mas aí que tá, rapaz. Tô falando com você, o povo é uma forma de. Isso é democracia, gente. Graças a Deus por isso. Então todos nós fomos reeleitos. então o que eles estão falando? Se vocês vão pegar ali. Eu fui mexer? Eu tô falando dos caras do embate. Vamos lá. Rogerinho, bem votado, mais de 4.000 votos. Bem votado, eleito. Michael Cruz, mais de 4.000 votos, reeleito. Marquinhos Bacelar, quase 5.000, né? Ou mais, ou 5.000. Esperava-se mais dele também. Mas reeleito. Mas foi reeleito. Fábio Ribeiro, reeleito. Juninho Virgílio, reeleito. Leon Gomes, reeleito. Então, a gente se deu muito bem. Leon Gomes foi maravilhoso. Eu achei que Leon não ia. Maravilhoso. Se você falar quase dobrei, Leon triplicou. Ele teve 1.100 e poucos 1.062 votos. 1.062 na primeira que ele agora teve 3.000. Colocou ele vereador. 3.000 e tantos. Então, rapaz, o próprio Michael Cruz também dobrou de. O que a gente tem que colocar aqui é o seguinte: Leon, para mim, foi um dos vereadores mais atuantes. Pegou uma causa que é dele mesmo, não é? E trabalhou muito bem. Então, o Leon tá de parabéns, um cara da mesma origem minha, nós somos do bairro do Caju. Ele é um pouco mais novo do que eu. Ele jogava bola com o meu irmão de coração, Jário. Então, quer dizer, é uma pessoa que a gente tem só de admirar. Então, estou falando contigo da aprovação da atual legislatura, é isso que eu estou falando. Não é? O Nildo Cardoso, não sei se você lembra, que Nildo Cardoso uma vez... Nildo também dobrou de voto, tá? Nildo dobrou não, mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Ele teve 1.900 votos. Campeão também. Agora foi para 4.000. Aquele chapéu preto dele. E Nildo uma vez colocou o seguinte, que ele tem uns pronunciamentos muito polêmicos na Câmara, né? Mas a gente tem que refletir naquilo que ele fala. Ele falou uma vez que era a pior legislatura da casa. E a gente provou que para o eleitor não. Nós fomos uma das melhores. Pelo número de reeleições, né, muito grande. Então,
eu queria fazer essa ponderação, né, que ao contrário que se pregava, a gente conseguia aí um número de reeleição muito grande. Bom, são 8h06. Vamos a uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. Na sequência, a gente volta para conversar com o Fábio Ribeiro no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina, Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tem uma dica agora aí para você investir o seu dinheiro muito bem. Logo aqui na saída desse bloco aí, no começo ali, já tem aí a equipe da Nauta XP de plantão para orientar você a fazer o melhor investimento da sua vida.